Olá, eu sou Camila Inácio e esse é o Pod Plurais, um podcast da consultoria Mentes Plurais. Eu gosto de dizer que o Pod Plurais é um catalisador de mentes e temas plurais que merecem ser levados a um outro patamar. Bom, hoje, o último episódio da nossa série especial para o mês do Dia das Mulheres. E assim, o episódio de hoje é uma resposta a alguns comentários que a gente escuta por aí e que merecem uma resposta bem construída. Por que não? Então, hoje a gente fez um episódio muito especial para trazer alguma conscientização com uma pitada diferente. A gente trouxe aqui um episódio muito bem construído para a gente falar sobre o que não é mimimi. Será que feminismo é mimimi? Será que a gente discutir o sistema patriarcal, essas palavras que trazem tanto desconforto, um pouco de vulnerabilidade, porque são coisas que a gente não gosta de conversar, né? A gente não gosta muito de falar sobre isso todos os dias. Será que é mimimi mesmo? É isso que a gente vai falar hoje. Como sempre, antes de eu abrir aqui a mesa, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher negra, tô com os meus cabelos hoje soltos, bem armados, meu cabelo loiro, bem armado. Tô com meu óculos de sempre, com a armação dourada um pouco grande, meu batom vermelho com a assinatura aqui do pod, sentada com um vestido preto longo, em frente à mesa, bem característica de podcast com esse microfone. Eu sempre gosto de escrever desse jeito, porque eu acho que é, não sei, uma coisa que eu gosto. Bom, mais uma vez, antes da gente chegar no nosso tema, eu preciso agradecer a Ben & Jerry's. A Ben & Jerry's trouxe para o estúdio uma pitada de sabor, cheia de euforia, cheia de ativismo, que a gente precisava muito. Obrigada, Ben & Jerry's, valeu, a gente está curtindo muito ter esses momentos de sabor aqui durante os nossos episódios. Agora sim, gente, vamos lá, tá todo mundo alinhado, todo mundo já sabe o que a gente veio fazer aqui, os agradecimentos estão devidamente entregues, vamos lá. Carol Sardá. Gente, antes de eu passar, de novo, eu sempre falo antes, né? A Carol Sardá chegou aqui porque ela deixou um comentário ali num Reels do Pod. Então, assim, se você é desses, deixa ali seu comentário porque a gente lê, a gente acessa, a gente responde. Ela deixou ali um comentário falando: eu quero falar sobre esse assunto. E tá aqui, olha lá como as coisas se materializam. Carol, bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite e obrigada por levantar a mão e falar: eu tenho o que colaborar dentro desse assunto. Vamos lá, se apresenta pra gente, quem é você dentro e fora do LinkedIn. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu deixei esse comentário realmente porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto, eu gosto de debater sobre feminismo e trazer respostas para as perguntas que as pessoas têm sobre esse assunto. E eu sou criadora de conteúdo sobre história da mulher e direitos femininos, então nas redes sociais eu propago informação sobre esses assuntos, buscando combater a desinformação. E realmente o que você trouxe da questão de será que feminismo é mimimi? E eu gosto muito de responder isso no meu perfil com questionamentos também acerca do feminismo. É ou não é mimimi? Uhum. E quais são as pautas que o feminismo traz? Quais são as conquistas? Quais são as reivindicações? Então, o meu perfil é basicamente falar sobre a luta das mulheres pelos seus direitos. O que é, assim, mais do que importante, né? Eu sempre, quando levo esse assunto à frente, sempre quando a gente abre ali o mapa da conquista de direitos femininos no Brasil, vou focar no Brasil, né? Porque quando a gente fala no mundo, a gente traz um monte de outras leituras. Vamos falar daqui que a gente tá, enfim, mais seguro. Sempre quando a gente abre esse mapa da conquista dos direitos, a gente vê que muitas coisas aconteceram. A ordem natural das coisas não é tão natural assim. Primeiro as coisas acontecem, primeiro as mulheres são aviltadas, primeiro a gente tem toda a questão de violências, desigualdades, injustiças, para depois a gente conseguir, com muito grito, com muito suor e lágrimas ali, a gente conseguir algum tipo de segurança, algum tipo de direito. A gente ainda está falando
no papel, né? Segurança e direito. A gente ainda não tá falando em rua, a gente ainda não tá falando em sensação de segurança. A gente tá falando de garantia de segurança no papel, mas sensação de segurança na rua é outra coisa. O que levou você a construir conteúdo dentro desse tema tão específico, sendo que você tinha um leque de coisas, né? Um monte de coisas, mas o que levou você a focar exatamente nesse assunto que provoca tantas ame ou deixe, né? As pessoas ou gostam muito de discutir sobre isso ou tendem a ignorar ou dar um hate, né? Como a gente diz. Então, primeiro é porque eu sou mulher. Então, as violências que eu vivencio todos os dias, outras mulheres também vivenciam. E outras minorias também vivenciam. Então, para mim, a luta começa na conscientização das pessoas sobre as violências e o entendimento sobre o que nos cerca. Então, de mim já surgia um lado questionador sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre as coisas. E eu vi na internet uma possibilidade de trazer esses questionamentos e respostas para as pessoas. Porque assim como eu, outras mulheres também têm questionamentos do tipo: por que eu não sou tão valorizada assim no meu trabalho? Por que em casa eu faço todo o trabalho doméstico? Por que desde pequena eu sou ensinada a cuidar de uma boneca, a limpar a casa, brincar com objetos que lembrem panelinha, vassourinha, boneca e coisas do tipo? Então, se eu tinha esses questionamentos, outras mulheres também tinham. E eu comecei a perceber um movimento nas redes, principalmente de meninas, jovens, adolescentes de 13, 14 anos, se denominando antifeministas. Pessoas contrárias ao movimento feminista. E ali, acho que foi ali em 2020, mais ou menos, que foi quando eu realmente comecei a focar na criação de conteúdo, que eu percebi, principalmente no TikTok, no Instagram, essas adolescentes se posicionando contra um movimento que trouxe tantas conquistas pra gente. E eu fui atrás de entender por que elas se posicionavam daquela maneira. Por que elas achavam que feminismo era mimimi? E eu vi essas meninas tão jovens falando isso, enquanto mulheres mais velhas estavam falando: não, a gente teve tanta conquista, a gente lutou por tanta coisa, suou, batalhou. Como que vocês dizem que a gente não conquistou nada? E eu senti uma necessidade de começar a propagar informação sobre isso. Então, informar as mulheres, e principalmente meninas que estão crescendo, quando que elas tiveram o direito de estudar? Quando que elas puderam acessar o ensino superior? Quando que elas puderam entrar na faculdade? Quando que elas puderam ter acesso a um cartão de crédito, uma conta bancária? Quando que elas puderam abrir uma empresa? Quando que elas puderam votar? Quando que as mulheres estiveram na Constituição consideradas cidadãs, dignas de direitos? Então, muitas dessas meninas... Eu já tinha quase 10 anos. Então, veja, muitas dessas meninas não chegaram a ver isso acontecer. Elas não viram a luta acontecendo ali na prática. Muitas nasceram ali nos anos 2000. E qual que foi a resposta desse seu questionamento? Você falou: eu fui atrás para entender o porquê que elas estavam levantando essa bandeira de antifeministas. Porque qual foi a resposta dessa pergunta? A informação que chegava nelas era uma informação distorcida sobre o movimento feminista. A informação que essas meninas estavam estudando eram informações que revisitavam a história da mulher de outra perspectiva, como se os homens tivessem concedido os nossos direitos de presente, como se eles tivessem acordado num belo dia e decidiram dar os direitos para as mulheres, como se a gente não tivesse lutado pelo direito ao voto, como se a gente não tivesse lutado por direitos civis. Então, a informação que estava chegando nessas meninas tão jovens era deturpada. E eu pensei: por que eu não crio uns conteúdos didáticos e assertivos para essas meninas entenderem as dúvidas que elas têm? Porque logo essas meninas pensam que o feminismo é um movimento contra elas, mas na verdade é um movimento a favor delas. A favor da dignidade, da igualdade, do direito, basicamente de você conseguir viver uma vida sem medo. Sabe? O feminismo luta muito por isso, né? Por um mundo onde as mulheres não sintam medo de simplesmente viverem e serem mulheres. De nascer mulher, sabe? De ter medo de nascer mulher. Então, eu via que essas meninas, mesmo sendo mulheres, elas estavam se opondo ao movimento que luta por elas e que já lutou pelos direitos que elas têm. Então, meninas que estão acessando a escola não sabem que até 1827 elas não podiam. Sabe? Que até 1879 elas não podiam entrar na faculdade.
que até 1988 elas não tinham os mesmos direitos que os homens, que até 2006 elas não tinham uma lei de violência doméstica, caso elas sofressem alguma coisa dentro de casa do marido. Até menos de um ano atrás, elas não tinham direito a um salário igual. Exatamente. Amparado na lei, com políticas públicas. E acha que o feminismo é mimimi por quê? Se a gente teve tantas conquistas, por que essas informações estavam chegando deturpadas nessas meninas? E o que eu encontrei de resposta para isso é: essas informações chegavam deturpadas nessas meninas que não entendiam o movimento feminista e achavam que era mimimi, porque queriam afastar essas meninas do movimento. Queriam afastar essas meninas de lutar pelos seus direitos, de entender o seu passado. Será que essas meninas... Vou trazer umas provocações aqui. Será que essas meninas não estão dentro dessa parcela de pessoas que têm o imaginário de que feministas precisam ter... feministas não podem ser femininas. Feministas deixam pelos na axila. Feministas... sei lá... Querem destruir a maternidade, querem destruir a família. Não veem beleza nas coisas, esse tipo de coisa. Não são delicadas, não tem o lado feminino explorado ou aflorado. E então são... Porque tem isso, né? São amargas, são amarguradas, são mal amadas, são mal comidas. Estereótipo, Exato. Né? E aí você olha e fala, bom, então tá, eu não quero ser mal amada, mal comida e mal vestida e peluda. Então eu não posso ser feminista e eu não gosto de nada dessas coisas. Será que é isso? É exatamente isso que eu desminto no meu perfil. Porque eu escuto muito isso. Todos os dias eu recebo vídeos de pessoas falando: o feminismo é contra a família, o feminismo é contra a feminilidade, o feminismo é contra a maternidade, o feminismo é isso, isso e aquilo. Sendo que é totalmente o oposto. Então, eu sempre trago no meu perfil a mentira, né, sobre o movimento feminista, o que pessoas contrárias ao movimento falam. Então, por exemplo, o feminismo é contra mulheres serem mães. Porque o feminismo é a favor da mulher poder escolher se quer ou não ter um filho, pelo direito de escolha. Mas o que as pessoas entendem? Que a gente não quer ser mãe. Pelo contrário, a grande maioria das feministas são mães e lutam pelos direitos das mães. O feminismo é sobre você escolher. Ter o seu direito de escolha, exatamente. Eu escolho, eu quero ser mãe ou não. E se eu não quiser, tudo bem. Se eu quiser, tudo bem também. E se eu quiser, eu sou mãe de 2 meninas. Exato. Se eu quiser, eu vou ter as minhas filhas e eu vou garantir que elas tenham escolhas. Tudo, exato. É só sobre ter escolha. Né? É só sobre eu não nascer em um lugar. De novo, gente, para vocês que maratonam ou pode, é só sobre eu ter escolha. Eu nascer mulher e eu não ter um lugar pré-definido. Então, já que você nasceu mulher, esse é o seu lugar e assim é que você vai ser dentro dessa caixinha para o resto de sua vida toda. É exatamente sobre isso. Eu não querer que escolham por mim. É isso? Exatamente. Além de toda a luta das mulheres pelos seus direitos, independente da escolha. Então, se você escolhe qualquer uma dessas opções, por exemplo, eu quero ser mãe, que você tenha todos os seus direitos garantidos para ser mãe e seu filho também, e sua filha também. Que você tenha acesso à escola, que seu filho tenha acesso à universidade, que vocês tenham acesso a tudo que vocês têm direito. E o feminismo vai lutar pelo seu direito se você quiser ser mãe. Se você não quiser ser mãe, vai lutar pelo seu direito até métodos contraceptivos gratuitos no posto de saúde, vai lutar pelo seu direito a poder interromper uma gestação caso você não queira, vai lutar pelo seu direito independente da sua escolha. Então, o feminismo é muito sobre isso, sobre a emancipação da mulher e da gente não estar presas dentro de uma caixinha que nos define do que nós temos que ser e como nós temos que agir, que nos define do que é ser mulher, sabe? A gente tem que ser isso. Ô, Carol, eu ouvindo você me contar sobre os depoimentos que você recebe no seu perfil, me deu aqui me despertou uma luz do radicalismo, óbvio, porque você falar que você tem o direito de não querer ser mãe, não significa que você quer que as crianças morram, né? Então, assim, essa leitura, né? É bastante radical. Onde você vê mais radicalismo? Nesse perfil, nesse tipo de depoimento,
ou nas feminazi? Porque hoje tem até as feministas red pill, né? Quem tá ali no... Que são as fempill, né? Que são as mulheres que pensam um pouco mais sobre superioridade e tudo mais. Comparado... Explica aqui pra gente, porque vamos aproveitar que a gente tá num lugar que, assim, tem um alcance, um engajamento, e já que a nossa proposta é mostrar o que não é mimimi e explicar ipsis literis, explica pra gente um pouquinho o que é cada uma dessas coisas, o que é o feminazi, o que é o fempill, para as pessoas entenderem e conseguirem raciocinar com independência, assim, sabe? Não misturar esses conceitos. Então, feminazi é um termo pejorativo que as pessoas chamam as feministas, que eles acham que estão sendo muito subversivas, estão reivindicando demais. Então, a gente considera um termo de conotação muito pejorativa para se chamar uma feminista. Existe também o termo femista, que muitas pessoas usam para designar mulheres que almejam superioridade feminina, né? Mulheres que almejam superioridade feminina, mas que na prática não é muito possível por conta da estrutura social que a gente vive, de mulheres opressoras e mulheres conseguirem oprimir homens da maneira em que homens conseguem oprimir dentro do sistema que a gente vive. Isso não vai acontecer, gente. É muito difícil. É como as pessoas falam do racismo reverso. Racismo reverso. Foi a primeira coisa que eu pensei quando você estava falando. Isso vai acontecer. Quando as pessoas falam racismo reverso, é quase a mesma coisa que o feminismo. É como se a gente conseguisse ter tanto ódio e aversão a homens como é a misoginia, como é a violência de homens contra mulheres. E não é possível. A misandria, por exemplo, se eu e você falarmos aqui, a gente odeia homens. Isso não vai aumentar o índice de homicídios na medida como homens que odeiam mulheres aumentam os índices de feminicídio, de realmente violências contra mulheres. Então, a gente não tem esse poder dentro da estrutura que a gente vive, do patriarcado, de estar oprimindo homens, de impedir eles de assumirem um cargo, de impedirem eles de fazerem alguma coisa dentro de casa, de sair, de fazer alguma coisa, como nós mulheres somos muitas vezes impedidas por ter essa visão de papel da mulher e papel do homem, da gente ter que ser submissa, recatada, e o homem já ter mais liberdade de poder fazer o que quiser e ter suas escolhas. Então, existem todas essas designações. Então, feminismo seria um racismo reverso, algo que não existe na prática. O feminazi seria um termo pejorativo que as pessoas chamam as feministas. E a gente ainda tem todas as linhas de pensamento que realmente tem dentro do movimento feminista, né? Que são as vertentes, as correntes filosóficas, que tem feministas liberais, feministas radicais, feministas marxistas, ecofeministas, anarcafeministas, feministas interseccionais. Existem diversos tipos de feministas que poucas pessoas conhecem. Então as pessoas pensam que nós feministas somos todas iguais. Como pensam que todas as mulheres são iguais, todas as mulheres pensam iguais, todas as mulheres pensam soluções iguais, tem a mesma vivência, experiência, a mesma vivência, como se não existisse interseccionalidade. Como se, pelas questões de classe, raça e gênero, a gente não tivesse diferenças. Exato. E aí se cria as diferenças dentro do movimento feminista, que é um movimento social grande, que abarca muitas mulheres. Então a gente tem mulheres negras, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres PCD. Nós temos o mais variado tipo de mulheres dentro do movimento feminista. E com isso, as diversas correntes filosóficas, as diversas linhas de pensamento. Como que cada uma de nós pensa na emancipação da mulher? Qual que é a nossa luta? Quais são as nossas pautas? A luta da mulher negra, será que é exatamente a mesma da mulher branca? Será que as vivências do racismo acho que esse é o maior degrau. Acho que esse é o maior degrau entre todas as interseccionalidades, quando a gente pensa em todos... Eu costumo dizer que, assim, não sou eu, né? Comprovadamente, mulheres não são seres universais, nós todas somos diferentes, mas quando a gente fala sobre interseccionalidade feminina, fica muito óbvio a diferença da experiência por conta do recorte racial. Enquanto a gente pode acessar assim, facilmente qualquer literatura, qualquer cultura, que a gente vai entender a diferença de patamar ali entre a mulher branca e a mulher preta. Enquanto as mulheres brancas estavam
sei lá, Lutando por direito ao para voto, muitas ainda direito estavam a lutando pela voto. liberdade. Exato, lutando pelo direito ao voto, lutando para poder usar um par de calças. Exato. As outras ainda, as mulheres pretas ainda estavam lutando para não terem seus Liberdade filhos mesmo. vendidos, Exato. né? Para poder ser livre, então assim, é uma outra leitura. Bom, voltem um pouquinho, assistem ali, assistam o Feminismo é para quem, de acho que 2 semanas atrás que foi, né, ao ar esse episódio. Aí a gente vai entender um pouco mais esse recorte, mas essa foi uma discussão que a gente já trouxe aqui, mas é importante a gente sempre mencionar, já que o foco do pod é trazer raça e gênero. Mas dando essa importância aqui da diferença e o feminismo, só o último parênteses aqui dentro dessa construção, o feminismo negro veio em uma onda, assim, uma vertente fortíssima, exatamente para abarcar todos os outros feminismos. Exato. O feminismo negro é aquele que, assim, quando as mulheres pretas se unem, se juntam, elas balançam toda a sociedade, porque elas abraçam todas. Quando uma mulher negra conquista um direito, todas as outras mulheres conquistam também, porque ela é a que está mais distante de qualquer conquista. Então, se ela conquista, todas as outras vieram junto. Enquanto os direitos conquistados pelas mulheres brancas ainda não alcançam até o final da pirâmide. Dito isso, colocando ali os devidos pingos nos is e trazendo as menções importantes quando a gente fala sobre feminismos, continuemos. Não, é muito interessante você trazer esses pontos, porque quando a gente fala sobre a interseccionalidade, tem um discurso muito famoso da Sojourner Truth, né? Que ela fala... 1851, eu acho. Acho que é 1851 mesmo, uma convenção de Ohio, que ela foi convidada a discursar junto com algumas sufragistas. As sufragistas estavam lutando pelo direito ao voto, né, pelo sufrágio feminino. E os homens estavam questionando, falando, mas nós abrimos as portas para vocês, nós ajudamos vocês a subir carruagem, vocês são tão frágeis, não sei o quê. E a Sojourner Truth, por ser uma mulher negra alforriada, que já tinha passado pela escravidão, ela vem num discurso muito potente, que inclusive tem um vídeo no meu perfil que eu trago esse discurso, que pouca gente conhece ele assim com tanto afinco, o que diz nele. Ela fala que ela é tratada totalmente diferente das mulheres brancas. E vocês abrem as portas, Exato. Mas eu não sou uma mulher? Eu consigo levantar uma enxada, vocês não me ajudam a subir numa carruagem, vocês não me abrem uma porta, eu não sou uma mulher. Então é ali que ela finca basicamente a interseccionalidade urgente no movimento feminista. Porque até então, muitas das sufragistas eram só mulheres brancas. Sim. Até mesmo no Brasil, a gente teve uma sufragista negra muito importante que teve a sua história invisibilizada, que foi a Almerinda Farias Gama, que foi a mulher negra que estava dentro da Assembleia Nacional Constituinte de 32 para reivindicar pelo nosso direito ao voto. E no nosso país a gente conhece muito a Berta Lutz, conhece muitas mulheres sufragistas brancas. Mas essa mulher negra que foi tão importante na nossa luta do sufrágio, poucas pessoas conhecem a história. Inclusive, ela era uma sindicalista que lutava pelo direito dos trabalhadores, além do direito só das mulheres. Então, foi uma mulher muito importante, uma mulher negra muito importante no movimento no Brasil e que pouco se fala, assim como Antonieta de Barros, né, que foi a primeira deputada negra estadual e que foi lá de Santa Catarina, que é o estado que eu vim. E também se fala pouco, inclusive na escola. De Santa Catarina. Eu venho de Santa Catarina, sou catarinense. E lá a gente teve a primeira deputada estadual negra, que foi Antonieta de Barros, e ainda não se é tão falado sobre ela nas escolas, nas aulas de história. Quando a gente vai estudar sobre direitos, pouca gente estuda sobre o direito das mulheres, né? E principalmente das mulheres negras, como que aconteceu. Porque como a gente falou antes, né? O direito das mulheres brancas de estudar foi em 1852. Mas... e o direito das mulheres negras? Quando que foi? Porque até então elas estavam sendo escravizadas. Sim. 1988 ainda não tinha chego, os movimentos abolicionistas ainda estavam efervescendo. Então, ainda não tinha esse direito, elas ainda não podiam nem entrar na faculdade. Então, quando que elas puderam ter direito? Por isso você estava falando, né? Como que isso demorou para chegar? Porque
quando a mulher negra mexe nas estruturas, toda a sociedade se movimenta com ela, né? E, se eu não me engano, isso é uma frase de uma feminista negra muito importante. Não me lembro se foi a Angela Davis. Angela Davis, né? Que falou isso, eu lembro bem. E é muito interessante porque muitas pessoas acham que o movimento feminista ele tem um pensamento universal. Que nós temos pautas universais. A gente precisa. Até porque se a gente não endereça a interseccionalidade de cada uma, a gente ignora essas mulheres que têm tantos recortes que as evidenciam, né? É o que a gente falou aqui 2 semanas atrás. Você pega uma mulher negra, trans, PCD. Ela não vai acordar um dia e falar, bom, hoje eu sou só mulher, então eu vou me chafurdar dentro desses movimentos. Ah, não, hoje eu sou só PCD, hoje eu sou só negro, hoje eu sou... a gente precisa tratar desses recortes como um todo, né? Trazendo as especificidades de cada uma delas. Mas aí, indo além, voltando ali porque a gente estava falando, em uma maneira, assim, uma visão geral de fato, não é mimimi, e trazendo ali esses esclarecimentos. Eu estava gostando de você trazer os nomes, dar os nomes às coisas. Se a gente não dá nome às coisas, a gente não tem como enfrentar, não é enfrentar numa maneira negativa, mas a gente não tem como endereçar as soluções para aquilo que não tem nome, né? Exato. E aí a gente se pega assim, ainda dentro desses, não, é tudo mimimi, não, vocês são todos chatas, vocês não reclamam muito. Eu queria que você contasse para quem está ouvindo o que significam os nomes que surgiram, não é tão recentemente, mas tem muita gente que não conhece, gaslighting, mansplaining. Você pode contar para gente um pouquinho? Acho que isso é uma fonte rica e uma oportunidade boa da gente tratar isso, porque assim, você já não sabe? Então vai lá, acessa o pod, aí você fica sabendo. Perfeito. Porque já foi dito, sabe? Vamos lá, então. O feminismo tem um vocabulário bem grande, né? Que as feministas conversam dentro do movimento. Começando por mansplaining, que foi um dos primeiros que nós tivemos cunhado. Uma autora bem famosa nos Estados Unidos, chamada Rebecca Solnit, escreveu um livro chamado Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. Isso porque ela já era uma autora que escrevia outros livros e durante um evento ela estava conversando com um homem que começou a explicar para ela o livro que ela tinha escrito. Mas ele não sabia que ela que tinha escrito o livro. E ele começou a explicar, não, você não tá entendendo o que a autora quis dizer no livro, ela quis dizer isso, isso e isso. Mas ele estava literalmente conversando com a autora. E dizendo que a autora não estava entendendo o livro que ela escreveu. Então, ali naquela conversa, ela cunha esse termo mansplaining, que do inglês vem os homens me explicam. Homem explica. Mansplaining. Mansplaining, que vem de homem explica. No português, a gente gosta de chamar de palestrinha. O cara que vai te explicar tudo. Eu adoro essas traduções. É muito bom, porque é o cara que vai te explicar tudo, mesmo você não perguntando. Ele vai achar que você não sabe, mas você tem que saber, porque ele vai te explicar. E às vezes ele fica um tempão te explicando uma coisa que você sabe. Isso já aconteceu comigo. Um tempo atrás eu trabalhava com vendas. Todas. E eu escutei um cara me ensinando como vender, sendo eu vendedora. Depois, trabalhei um tempo numa escola de inglês. O cara querendo me ensinar a como que eu teria que ser didática com as crianças para ensinar inglês para as crianças. Logo, eu que ensinava todos os dias para as crianças. E o cara não era da mesma função que eu. Depois, Carol, trabalhando na publicidade... ele tava te ajudando. Mesma coisa. Publicitários nos ensinando o que a gente aprendeu na faculdade. Então, explicando pra gente o beabá que a gente já sabe. E isso acontece com várias mulheres nas mais variadas áreas. Teve até esses dias, viralizou um vídeo de uma jogadora de golfe profissional. E ela tava jogando e chega um cara por trás falando, olha, se você ajeitar o seu ombro um pouquinho melhor assim, se você fizer isso e aquilo, você vai conseguir fazer melhor, tá? Ela nem fez o que o cara pediu, mas ela só fez a tacada dela. Perfeitamente, jogador profissional de golfe, então... Foi. Ele falou, viu? Eu te ensinei, não te falei? Expliquei gente, que alecrim, que e foi basicamente o que ela sabia fazer,
Ele foi lá e explicou. Então, mansplaining, em resumo, é esses micromachismos que as mulheres vão sofrendo ao longo da vida, independente da profissão, do cargo, do local. Ela vai passar por um homem palestrinha alguma vez que vai explicar pra ela algo que ela não quer saber ou que ela já sabe. Aí entra o man-interrupting. O man-interrupting é quando o homem interrompe frequentemente uma mulher sem deixar ela terminar uma linha de raciocínio. Principalmente porque ele não considera a opinião dela tão importante assim. Então, ele não interromperia um homem tantas vezes quanto ele interromperia uma mulher, porque ele respeita a fala daquele homem. Mas de uma mulher, não, ele pode interromper tantas vezes que for, que não há relevância. A gente teve uma situação dessa em algumas eleições com a própria Manuela Dávila. Ela esteve no Roda Viva e ela foi interrompida, se eu não me engano, 60 vezes enquanto ela tentava terminar as coisas, enquanto outros que eram candidatos presidenciáveis, eles não eram interrompidos. Se eu não me engano, o Ciro Gomes foi interrompido 6 ou 7 vezes, enquanto ela foi 60, por aí. Então, a discrepância é muito grande na forma de tratamento dos dois lados, da mulher e do homem. Tem um aplicativo, Carol, que conta, você conhece? Eu acho que chama Woman Interrupt. Ele conta quantas vezes, enquanto você tá falando, você coloca pra ouvir e identificar o tom de voz. Então, enquanto ele conta quantas vezes você é interrompida em uma conversa. É fantástico, fantástico. Não, e é realmente algo muito comum, porque as mulheres, elas não são vistas como uma voz tão importante assim. Então, até em reunião de trabalho, isso acontece muito frequente em reuniões de trabalho. A apresentação de uma mulher, ela é interrompida, não deixa ela terminar de falar. Ou, às vezes, ela dá uma ideia, aí já entra outro conceito. Ela dá uma ideia, o cara diz que não gostou tanto, mas vai lá e rouba a ideia dela e diz que foi ele que fez. Isso se chama appropriating, que é quando o homem se apropria do trabalho de uma mulher e não dá os devidos créditos a ela. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, da mulher ter uma ideia, falar, olha, eu tive uma ideia para uma campanha. O cara fala, não, que ideia boba, nossa, quem que vai gostar dessa ideia? Depois, o cara vai lá e apresenta exatamente a mesma ideia, falando que a ideia veio dele. Ou de dizer que a ideia não foi tão boa assim, e depois apresenta para outro superior falando, olha, essa ideia veio de mim. E isso já aconteceu muito na nossa história, principalmente da história das mulheres, porque, como a gente sabe, a história, na grande maioria das vezes, é escrita pelos homens e não pelas mulheres. A gente teve acesso a poder escrever história muito recente. Como já bem diz a historiadora Gerda Lerner, né, na criação do patriarcado, que ela fala que a gente não teve acesso a poder escrever a nossa história tão cedo. Então, a história foi escrita por homens. E, nesse sentido, os homens roubaram os créditos de muitas coisas que foram feitas pelas mulheres ao longo da história. Então, o appropriating comeu fogo, assim, basicamente, de tanto que os créditos das mulheres foram passados para homens. Um exemplo que a gente pode falar é a Lisa Meitner, que foi uma cientista, os créditos dela foram passados para os colegas de trabalho dela. Rosalind Franklin também foi uma cientista que teve os seus créditos passados para os colegas de trabalho dela, inclusive eles ganharam um Nobel e ela não foi chamada para ganhar um Nobel. A Marie Curie, quando foi chamada para o primeiro Nobel dela, ela não foi chamada, mas o marido foi. E muitas outras mulheres também. A própria Ada Lovelace, que foi uma mulher muito importante para a programação, ela foi uma das primeiras programadoras, e pouco se sabe isso, porque os créditos da programação e das áreas de exatas, matemática, geralmente vão para os homens. Para os homens. As mulheres, a gente falou isso aqui no pódio alguns episódios atrás, falando que, assim, as meninas, a partir dos 7 anos, assim, começam a odiar matemática. Mas é porque é a partir do final da primeira infância, onde tudo é tão colorido e simples, elas são fortemente encorajadas a entender que matemática e cálculo são coisas difíceis para elas, então são coisas para meninos. E aí você vê tantas meninas, mas é muito difícil, mas eu não quero, mas é uma resistência. Então quando entra na aula já fala, putz, isso é difícil, isso não é para mim. Mas é porque não tem referência, né? A gente, quando você pergunta sobre ciência... Só, exato. Quando você fala sobre ciência, você pensa Newton, Galileu Galilei, você pensa em Pauling, você pensa
em tantos homens, né? Mais recente Einstein, por exemplo, mas você não pensa em todas as mulheres cientistas que existiram. Porque a maioria dessas mulheres cientistas tiveram seus créditos roubados pelos seus colegas de trabalho. Porque muitas delas sequer podiam colocar seus nomes nos trabalhos. Um bom exemplo disso que eu gosto sempre de citar, porque eu adoro o gênero da ficção científica, é a Mary Shelley, que foi autora de Frankenstein. Com 18 anos de idade. E ela não pôde lançar o livro com o nome dela, foi lançado anônimo, porque não acreditavam que ela que tinha escrito. Então, por muito tempo, nem se sabia que uma mulher de 18 anos de idade tinha criado um gênero literário. E sabe uma coisa? A gente está falando aqui de tantos exemplos, e de tantos exemplos de gente, décadas, séculos atrás. E é uma percepção que continua viva até hoje. Já também mencionei isso aqui, gente, não é novidade. Em 2023, a gente teve o resultado da pesquisa da ONU, pesquisa internacional. Fora do Brasil, 90% das pessoas do mundo todo, não são só homens, são as pessoas do mundo todo. 90% dos 8 bilhões de pessoas que residem neste planeta assumem ter algum tipo de preconceito contra mulheres. Sim. Se a gente traz um filtro, tá bom, mundo é muita coisa, vamos falar sobre o Brasil. Tudo bem, tô falando do Brasil, 84%. Então, assim, nós mesmas, nos prejudicamos por conta desse preconceito, baseado em quê? Em percepções de culturas ditadas por uma só vertente durante muitos anos atrás, séculos e décadas atrás, que assim, já não nos cabem mais hoje. A gente já avançou muito, né? E aí a gente hoje fica se engalfinhando ali para falar, não, isso não é para mim, você é feminista, você não é. Em vez de pensar que, gente, se todas nós usamos um par de calças hoje em dia, apesar de eu estar de saia, se todas nós votamos, se todas nós dirigimos, se eu tenho o meu cartão de crédito, se eu, enfim, tenho o direito de ir e vir, é porque uma de nós abriu esse caminho lá atrás, né? Porque antes a gente não podia, né? Exato. Bom, levada por esse quase desabafo aqui, eu vou pegar um momento e vou chamar o momento pedaçudo, porque acho que me deu até um calor. Para todo mundo que já acompanha o pod já sabe, né? Não é novidade. O momento pedaçudo é um momento que a gente traz aqui uma pitada de ativismo, uma pitada de euforia, que é o que a Ben & Jerry's traz pra gente. A Ben & Jerry's é uma marca super comprometida com diversidade, equidade de gênero, diversidade e inclusão. Então, assim, Carol, enquanto eu me refresco aqui, se vocês ainda não conhecem essa marca, procurem saber, saibam e experimentem, porque é realmente uma euforia a cada potinho. Enquanto eu me refresco aqui, tem um momento de prazer com o meu sorvete, eu vou deixar a câmera aberta para você, sua câmera aqui do cantinho, vou deixar sua câmera aberta para você dar um recado cheio de potência e ativismo quando o tema não é mimimi. Para quem diz que feminismo é mimimi, tem que entender que é um movimento social que luta pelo direito das mulheres e que se nós não lutarmos pelos nossos direitos, eles não vão ser dados de presente. Eu acho que é isso, né, gente? É a gente entender que não vai ser dado de presente. Uma coisa que eu não consigo deixar de pensar é que, assim, a gente já tem tantos direitos garantidos, só que não são direitos vividos, né? E aí isso faz eu sempre ter a discussão muito viva do que é equidade. É a gente ter direito e a gente viver esse direito. Então, assim, a desigualdade, a falta de equidade que a gente vive faz com que a gente tenha os mesmos direitos que os homens, só que a gente não consegue viver esses direitos. Então, assim, a gente sabe que matar uma mulher é um crime. Importunação sexual é um crime. Mas ainda assim a gente não sai na rua se sentindo seguras. Eu tenho uma filha de 18 anos, ela volta de metrô sozinha da faculdade. Se dá 3 minutos a mais e ela não está em casa, já me dá onde ela tá, onde que aconteceu, onde é que... E eu fico
Porque é isso tá arraigado na gente e é tristíssimo. Eu vi esses dias um documentário sobre exatamente mulheres na ciência, mulheres na matemática, e elas estavam falando, teve um depoimento de uma delas, não me lembro de que país que ela é, mas ela estava falando que na criação dela, o questionamento que habitava a cabeça dela enquanto ela pensava sobre violência não é e se eu for estuprada, é quando eu vou ser estuprada. Uhum. Então isso traz assim para uma realidade e óbvio, gente, para quem tá ouvindo, é fácil falar isso? Claro que não. A gente tem prazer em discutir isso? É lógico que não. Eu preferiria estar aqui ainda no momento pedaçudo. Eu podia estar falando sobre receita de bolo, eu podia estar falando sobre maquiagem, um monte de outras coisas que a gente gosta também. Todo o glossário ali, todos os assuntos que nos unem não são exclusivamente voltados ao feminismo. Eu posso falar sobre roupa, eu posso falar sobre carro, eu posso falar sobre culinária, eu posso falar sobre negócios, posso falar sobre finanças, um monte de assuntos. Só que ainda a desigualdade é algo que faz a gente não ter voz em todos esses outros parâmetros. Então, quando a gente coloca esses assuntos que trazem vulnerabilidade, que falam, putz, são nomes que eu não quero falar, que eu não quero ouvir, que só de eu ouvir já eu tampo os meus ouvidos automaticamente, porque eu tenho uma resistência muito grande, é um convite à mudança, né? E aí, quando a gente... Tá bom, então, já entrei num lugar, quebrei uma barreira. Consegui sentar à mesa, quebrei a segunda barreira. Consegui fazer com que as pessoas que estão lá me escutem, quebrei a terceira barreira. Como você faz para fazer com que as pessoas entendam e se conscientizem? E pelo menos, esses dias eu estava conversando com uma amiga, eu falei, gente, eu não quero mais falar sobre esse assunto quando eu não estiver numa mesa de trabalho. Eu não quero mais levantar essa polêmica quando eu não estiver em um ambiente ideal para isso, onde as pessoas me pedem para falar sobre isso. Ela falou, não, Cami, você tem que falar sempre que você se achar, sempre que você se sentir provocada. Porque por mais que a pessoa tenha alguma resistência, você vai plantar uma sementinha ali. Eu falei, não, eu sei. Só que é cansativo. É cansativo. Eu trabalho com isso. Eu falo sobre isso. Não tem gente que trabalha em contabilidade e vê o Excel 12 horas por dia? Eu vejo desigualdade 12 horas por dia. Chega uma hora que é cansativo. Não tô desmerecendo, eu amo o meu trabalho. Só que às vezes eu quero só... A Djamila fala isso, né? Que às vezes eu quero só tomar uma cerveja, as pessoas estão me perguntando sobre o racismo. É isso. Às vezes eu quero só tomar um sol, mas eu tenho que ir lá falar. Quando você chega nesses lugares, já nas mesas ali que a pessoa fala, tá bom, Carol, vou te ouvir, fala. Qual é a maneira que você tem de conscientizar as pessoas sem criar novas resistências? Depende muito do local em que eu tô inserida. Porque depende da pessoa que eu tô conversando, da vivência que ela tem. Eu sempre tento entender muito o outro e as vivências que o outro tem, porque não são as mesmas que as minhas. Então, cada espaço que a gente vai tem que tomar cuidado com a maneira que a gente fala. Então, alguns termos, como patriarcado, quando a gente fala patriarcado, muitas pessoas já... Ai, meu Deus, vai falar, vai, feminista, fala o que você tem pra falar, sabe? Isso acontece muito. Isso acontece muito. Ai, chata, fala o que você tem pra falar. Mas é porque a gente vive isso o tempo inteiro, sabe? A gente vive o tempo inteiro essas situações. Então, acaba que eu, no meu dia a dia particularmente, quando eu tô num ambiente de trabalho e eu percebo uma situação que um chefe tá, de certa maneira, abusando psicologicamente de uma funcionária, ou eu vejo uma situação de assédio, alguma coisa assim, eu não consigo ficar calada, eu me sinto na obrigação de me posicionar. E eu acho que muitas pessoas se sentem assim, mas não sabem como, o que fala, como que faz.
E até recentemente eu fiz um vídeo no meu perfil sobre gaslighting no trabalho, que era um dos conceitos que a gente até podia falar, que é o abuso gaslighting psicológico. A gente não falou. Pode que é abuso mencione. psicológico. E muitas pessoas acham que isso acontece no relacionamento, quando o homem que é namorado fala pra namorada que você é louca, que você tá ficando esquecida, que você não lembra das coisas como que aconteceram. E esse é o gaslighting no relacionamento, mas acontece também no trabalho. Claro. E muitas pessoas veem isso acontecendo, mas não sabem perceber que aquilo ali é gaslight no trabalho. Então, se estou inserida num espaço onde eu percebo que funcionários estão sofrendo com burnout, com ataque de pânico, ansiedade, por causa de um chefe que fala: você esqueceu do que eu te pedi, você anda muito esquecidinha, eu te peço as coisas e você não faz. Ou você dá uma ideia, aquele chefe rouba a sua ideia, como a gente falou do Appropriate, também é uma forma de gaslighting. Os abusos psicológicos acontecendo no ambiente de trabalho, você sente a necessidade de se posicionar e você pode se posicionar. Só que a grande maioria das pessoas escolhe não. Escolhe ficar e ver a situação acontecendo. E nesse sentido, a maioria das pessoas poderia conversar com o colaborador que está sendo assediado, conversar com algum coordenador, conversar com alguma diretoria, conversar com o RH, tentar passar essa denúncia para frente, mandar um e-mail para o RH, de alguma maneira pode denunciar. Mas a grande maioria das pessoas escolhem não porque elas pensam que o poder que essas pessoas que causam essas violências têm vai acabar de alguma maneira afetando elas. Então, a grande maioria das pessoas escolhem isso assim, posso te falar que de 8 a cada 10 mulheres que passam por uma situação dessa no trabalho não denunciam exatamente por causa disso. Porque você fala, bom, então eu estou passando por uma situação como essa, vou denunciar e vou me expor e ficar insegura no meu trabalho. E às vezes ou a eu vou não simplesmente quer, mas pode, sim, mas aí entende, é uma construção bem delicada isso. Exato. Bem delicada, porque entra em um lugar que assim a pessoa tem sua realidade fora do trabalho, né? Só ela sabe. E aí é um negócio que é triste, né? Então assim, o que acho que é tão eficaz quando a gente consegue conscientizar todas as pessoas. A liderança. Você não faça um gaslighting com seus liderados. Ao invés de a gente falar para o liderado, você denuncia o seu líder. Exato. Porque ainda que o liderado denuncie o líder, ele vai sair, vai vir um outro liderado que o líder vai repetir. E aí fica aquele processo que se retroalimenta. Uma transformação social e cultural, né? Que não só na cultura das empresas, que é onde nós estamos, na maioria das vezes, inseridos, né? Que nós fazemos parte da classe trabalhadora, no geral, tá todo mundo trabalhando, todo mundo inserido numa empresa, dentro dos relacionamentos, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro dos ambientes de trabalho. Em todos os locais é necessário ter uma conscientização sobre o direito das mulheres e das minorias no geral. E isso raramente é debatido, as pessoas vão deixando de escanteio por um tempo até ver que recebeu um processo porque assediou uma funcionária, porque aconteceu alguma coisa do tipo, né? Eu tenho uma amiga que fala, a sociedade me deu 2 papéis. Ou eu sou boazinha ou eu sou louca. Eu escolho ser louca. É bem e é assim. Então, assim, pisou no calo, ela grita. Exato. Ela não dá 2 segundos. Porque é esse o papel que, assim, né? Exatamente. Tristemente. Exatamente. E aí, Carol, vou aproveitar o nosso recorte de gerações aqui, porque acho que a gente tem uma idade bem diferente. E a sua vivência com rede social é bem diferente, né? A sua geração já cresceu nesse métier. Quando eu cresci, não tinha nem celular. E aí... Me conta um pouco como lidar com haters. Eu gostei dessa construção, porque assim, a gente começou falando sobre feminismo, a gente trouxe toda uma explicação, a gente explicou que não é mimimi, a gente explicou para mulheres e para homens, a gente deu um glossário, e aí agora a gente tá terminando aqui como lidar com haters. Então, se vocês ainda não entenderam toda essa construção que a gente trouxe aqui, e se você ainda vai lá fazer algum comentário,
Como você vai responder, Carol? Sabe o que é mais engraçado? A maioria dos meus haters vira fã depois. Eu tenho muitos haters que hoje são fãs do meu trabalho, que já me assistiram em debates, que eu participo de debates em podcasts com pessoas de opiniões opostas. Então, eu sempre lidei muito bem com haters, no sentido de até conversar de frente com pessoas que são contrárias ao meu trabalho. Então, eu já dialoguei com conservadores, com masculinistas, red pills, e pessoas que acompanhavam esse outro lado, que é o lado que não gosta das feministas, não gosta das mulheres que lutam pelo direito das mulheres, conheceram o meu trabalho, conheceram as pautas que a gente reivindica, tiveram acesso ao conhecimento de maneira didática e começaram a se tornar fãs do trabalho. E de certa maneira, engajar também no trabalho, sabe? Vira e mexe. Eu tinha um hater no passado, que é até engraçado contar essa história. Eu tinha um hater no passado que ele literalmente comentava todas as minhas postagens, dizendo, ai, feminista é frustrada, isso é falta de homem, você é assim porque você teve pai ausente, umas coisas assim que sempre falam pra feministas, né? E com isso eu respondia de vez em quando essa pessoa falando, mas por que você pensa assim? Por que você acha que eu sou pai ausente? Você acha que o patriarcado tem que ser presente? Você acha que eu sou assim porque não teve um patriarcado pra dizer, você tem que ser assim, assim, assado? Porque eu tive um pai presente, eu tive um pai muito amoroso, sabe? Então eu sempre perguntava, por que você tá pensando isso? Por que você acha que feminista odeia homem? Em algum momento no meu perfil você viu eu falando que eu odeio homem? Eu falo, eu namoro um homem há 7 anos, sabe? Então, o cara começava a se questionar e falar, tá, mas então eu não tenho mais o que xingar essa menina? Vou ter que entender, então, o que é o perfil dela. Porque eu tô xingando ela de um monte de coisa que ela não é. Acabaram minhas possibilidades, tá bom, vai. Ele pegou todos os estereótipos, né? Estereótipos pejorativos de uma feminista, do como ele imagina que uma feminista é, e jogava nos meus comentários, até que eu ia respondendo de maneira educada, a maioria deles. Eu sempre tive muita paciência com haters pra responder coisas, porque eu sempre imagino que é um espaço de conhecimento da pessoa acessar a informação sobre o feminismo e não se distanciar ainda mais. E esse hater, depois de um tempo, me mandou um textão no direct falando, Carol, queria vir aqui te pedir desculpas por ter sido seu hater. Eu sei que eu era um dos primeiros a comentar suas postagens. Eu falei, sim, você era o que mais engajava nas minhas postagens. E ele falou, agora... Desculpe ter sido seu hater. Não, agora eu te peço desculpas porque eu entendo muito a importância do teu trabalho. Eu tive uma familiar minha que sofreu uma violência doméstica e na nossa família, que é uma família com pensamento muito fechado, assim, muito conservador, muito quadrado, nós não sabíamos como lidar. E porque eu assisti os seus vídeos sendo seu hater, eu sabia que a gente podia ligar pro 180 denunciar a violência que ela sofria. Se não fosse sendo hater seu, eu não teria acesso a essas informações. Então é uma situação que eu sempre quis contar num podcast, deixei pra contar aqui porque é especial. Adorei. Eu falei, cara, esse hater é muito engraçado, porque eu tenho várias histórias de relatos, né, que eu recebo. Tem até um no meu perfil de uma ex-antifeminista, que também é uma adolescente, que falou, nossa, Carol, graças a você... minha mente abriu sobre o movimento feminista. Eu tava aprendendo coisas que não tinha nada a ver com o movimento. Tava chegando informação em mim que não era informação correta. Eu não tava vendo a prática do movimento feminista. Eu tava vendo só as que as pessoas imaginavam que era. Então, as pessoas criam uma imagem da gente. E daí, quando elas chegam no nosso perfil... pra dar hate, pra xingar a gente, do que quer que seja, dos estereótipos que eles pensam da gente, eles acabam gostando do nosso trabalho, gostando do que a gente faz, gostando das nossas pautas, vendo sentido. Gente, é um perfil credo que delícia. As pessoas... Exatamente. Literalmente, esse cara, pra mim, foi aquele meme. É fã ou hater? Porque, literalmente, o cara saiu do meu hater, que vivia comentando tudo, me xingando, mandava mensagem, comentando todos os meus stories. Eu amei essa frase, eu vou pegar pra mim. Eu sou super fã. Eu vou pegar pra mim, desculpa ser seu hater. Desculpa ter sido seu hater. Desculpa ter sido seu hater. Amei. Eu adorei, porque depois disso o menino realmente começou a comentar todos os meus vídeos, dizer que adorava, compartilhava, mandava pra um monte de gente. Eu falei, nossa, que legal, um cara que nunca imaginou que ia gostar de feminismo, um homem, né, que, tipo, tinha tudo pra odiar feministas por todo o estereótipo que tinha na cabeça dele, desconstruiu esses estereótipos e começou a acessar conhecimento para passar para as pessoas da família dele, principalmente para uma mulher da família dele que sofreu violência doméstica em casa. Tá vendo? Acho que tem muito a ver com um comportamento que é bem limitante, assim, e triste, eu acho bastante triste, que é a cultura do que, aqui isso não acontece.
né? Ah, então a gente sabe que tem um monte de coisas horríveis acontecendo na sociedade. Ah, mas comigo isso não acontece, Exato. né? Eu não vou ficar doente. Esse vírus não entra na minha casa. Não, comigo isso não acontece. Eu nunca vou bater o carro. E aí, na minha família, isso nunca vai acontecer. A minha irmã nunca vai. Você imagina, a minha filha nunca. Né? Porque acho que é aquela sensação de ser, não sei, super protetor ou super presente ou estar sempre acima de todas as coisas, né? Então aqui isso não vai acontecer, até que acontece. E aí quando acontece, as pessoas têm aquele choque, né? Tipo, putz, tá vendo? Realmente existe, realmente é importante. Eu também tô falar disso. exposto. Já conversei com algumas pessoas que falam assim, putz, então, antes de eu ser pai, eu não tinha essa percepção. Ou depois que eu percebi, ou, sabe, assim, essa reflexão que mudou em algum momento. Então, fica mais uma, né? Aquela dica básica de assim, tenha autoconhecimento, olha pra dentro, olha pra sua família, olha pras mulheres da sua família e, né, pensa como você quer refletir o seu comportamento perante a sociedade. Mas acho que é isso. Carol, já encerrando aqui, puxando o encerramento do pod, eu vou puxar... A gente sempre tem 2 momentos aqui, que é o momento pedaçudo e o momento Luther King. Eu vou puxar o momento Luther King. Eu tinha preparado uma outra coisa para esse momento. Porque o momento Luther King é quando a gente divide um sonho, né, dentro do tema que a gente está discutindo aqui. Mas eu tinha preparado outra coisa, mas agora acabou de me vir, assim, uma inspiração, e eu acho que o meu grande sonho quando eu falo sobre isso é que os meus haters sejam meus fãs. Porque eu adorei isso. Haters, por favor, sejam meus fãs. Adorei. O meu momento Martin Luther King, o meu maior sonho é que algum dia nós, feministas, não tenhamos que lutar pelos direitos básicos das mulheres e meninas de não terem que sofrer violência do sistema que nós vivemos hoje. É tão Esse simples, né? Um sonho desse, gente, devia ser a nossa realidade, não devia ser um sonho, né? E talvez ainda o mesmo sonho do Martin Luther King, né? A gente ainda sonha por liberdade. Tá vendo? É isso. É isso. Ai, adorei esse programa, gente. Olha, eu acho que a gente trouxe a pauta, a gente esclareceu bastante. Então, assim, olha, já sigam o canal para vocês não perderem outros conteúdos como esse. Marquem aqui quem vocês acham que precisa acessar esse tipo de conteúdo. Salva, compartilha, deixa o seu like, deixa comentário, porque vocês viram, né? A partir dos comentários a gente vai trazendo novos temas, novos convidados, né, Carol? Isso. Acho incrível. Então já façam aí o papel de vocês pra gente continuar fazendo o nosso daqui. Carol, vou pedir para você deixar suas redes para as pessoas poderem te acessar, deixando... haters não. A gente transforma em fã. Exato. Queria muito agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre feminismo, sobre história da mulher e direitos femininos. Eu deixei aquele comentário realmente para trazer uma pulguinha atrás da orelha e falar, vamos falar sobre esse assunto? E queria aproveitar também, para quem quiser continuar esse assunto, no meu perfil Caroline Sardá, Caroline com 2 L's, em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube, eu estou presente, ocupando os espaços falando sobre feminismo, história da mulher e direitos femininos. Agradeço novamente a oportunidade. Muito feliz pelo papo que eu tive contigo. Obrigada, Carol. Foi um prazer e obrigada por ocupar todos esses espaços, levando essa mensagem que é tão importante para todos nós. Todos mesmo, homens, mulheres, todos. Todo mundo. Obrigada, Carol. Acho que temos um programa.